O SXSW Londres 2025, que termina nesse sábado, marca a estreia europeia do renomado Festival de Inovação, Cultura e Tecnologia, que tem origem em Austin, no Texas. A versão do evento na capital britânica recebeu mais de 20 mil participantes espalhados em 28 locais. O SXSW se destaca pela abordagem curiosa e criativa que combina música, cinema, tecnologia e debates sobre o futuro. O colunista de inovação do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, Igor Lopes, vai nos contar mais sobre essa edição. O Igor, que é um especialista, um estudioso em tecnologia, sabe muito do que acontece nos bastidores, inclusive desses grandes festivais, fez uma seleção das coisas mais bacanas que aconteceram. Igor, obrigado por ter vindo aqui, mas eu quero começar com a grande questão dessa terceira década do século XXI. Vai ter emprego para todo mundo? Porque eu tenho certeza absoluta que o que mais se falou aqui foi inteligência artificial. Estamos passando por aquela coisa do Frankenstein. Eu vou criar um monstro que ele vai ser mais forte do que eu e vai me engolir. O que vai acontecer nesse século XXI com essa temida inteligência artificial? Boa noite, Favalli. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Eu acho que primeiro não tem que ter medo não, tá, Favalli? Tá bom. Porque assim, a gente está vendo a inteligência artificial cada vez mais sendo desenvolvida e eu acho que uma das keynotes do SXSW mostrou um pouco de como que a inteligência artificial depende da nossa criatividade exatamente para produzir coisas incríveis. O CEO do Google DeepMind foi um dos keynotes e o Google lançou, tem 2 semanas, o Veo 3, que é uma inteligência artificial assim fantástica, que está muito realista ali na produção dos vídeos. Mas não adianta nada você usar essa tecnologia se você não dá o prompt correto. Okay. Se você não testa, ensaia e fala para ele, te dá o vídeo que você precisa. Então a criatividade acaba sendo muito fundamental dentro desse contexto de tecnologia. Sem criatividade, sem humano, a tecnologia não faz nada. Igor, você que acompanha isso passo a passo, eu queria saber da tua avaliação e quase com a tua opinião, não só de especialista, mas também de usuário, com relação à qualidade. A qualidade melhorou muito. Eu acho que esse foi o grande salto do Veo 3. Tem muito vídeo rodando na internet. Agora tem um meme muito bom que é da Marisa Mayô. Procura aí no Google, procura na internet. A Marisa Mayô é incrível. Vocês vão ver como que é a inteligência artificial utilizada da melhor maneira. E está muito perfeita. A movimentação da boca é muito perfeita. Até 3, 4 semanas atrás, antes do Veo 3, a gente via essas imperfeições e você olhava para o vídeo, sabia que era inteligência artificial. Hoje você não consegue mais definir o que é realidade e o que não é. E mais que isso, assim, muito se falou também, eu não vou me relacionar com inteligência artificial, eu não vou ter apego pela inteligência artificial. Cara, eu quero ser amigo da Marisa Mayô, sabe assim? Ela é tão incrível que eu quero ser amigo dela. Então, como que a inteligência artificial chegou nesse ponto, né? Da gente conseguir ter afeição por algo que não existe, por algo que é por computador, por computação. Quem não está pegando muito o que o Igor está falando, vou colocar todo mundo na mesma página, eu fui impactado por isso, né? Que a palavra do momento é uma personagem como se fosse um programa vespertino, assim, ela é uma apresentadora, não tem muitos freios, né? Fala bobagens, mas você sabe que aparece na minha timeline das redes sociais, eu tenho adorado a recriação de momentos bíblicos. Também. Esses são fantásticos. E tem um que é perturbador. Teve um outro também que a gente estava vendo. Assim, eram personagens falando, você falou para mim o tempo inteiro que eu sou real, mas é um personagem virtual. Chega a ser até cara, causar uma sensação estranha, assim, de como assim esses personagens de fato não são reais, mas eles estão aqui, eles existem. Que mundo é esse que a gente está vivendo, né? Quero voltar nesse tema e nesse termo de criatividade, porque quando eu combinei essa entrevista aqui com o Igor, ele falou, olha, eu quero mostrar um negócio muito bacana que apareceu nas feiras, nos eventos aqui, que é uma música. Conta aí. Basicamente, assim, a gente estava falando de inteligência artificial, falando de como que um tema discutido muito no SXSW de Londres foi exatamente a questão de inteligência artificial e direitos autorais, principalmente para a música. Porque a inteligência artificial, ela é treinada por dados e por coisas que já estão na internet e que foram produzidas por alguém. Então, como que você define direito autoral, né? Como que você trabalha essa questão no mundo em que as coisas são refeitas, mas baseadas em algo que já existiu, né? Me mostraram uma vez, Favalli, eu tenho muito conteúdo na internet, me mostraram uma vez uma inteligência artificial que tinha uma voz que eu tenho certeza que era a minha voz, assim, sabe? Ela deve ter sido treinada com algum vídeo meu em algum momento, porque era a minha voz. E daí? Eu não recebia nada por isso, obviamente. Claro. Né? Então, essa discussão foi muito quente lá no SXSW de Londres. E aí, para ilustrar isso,
eu fiz uma musiquinha, porque aí eu peguei um aplicativo, joguei um prompt lá para falar sobre o SXSW. Aqui, ó. Olha lá, ó, autor da música ali, ó. Aqui. Igor, olha lá. Eu vou pedir para nossa equipe técnica dar um play para a gente escutar um pouco. O palco ferve, a multidão grita alto. Londres pulsa no compasso do asfalto. SXSW chegou e dominou. Ainda, tá vendo? Eu não consigo falar SXSW e tal. Mas enfim, isso aqui eu joguei um prompt básico. Eu ainda falei pra você, pera, deixa eu melhorar um pouquinho, mas depois falei, não, vai nessa mesmo, só pra poder mostrar. Porque você foi um prompt, uma frase. E ele criou isso aqui. Palavras-chave. E Falei, você escolheu, eu quero isso como se fosse um pop rock. Faça uma música pra mim falando sobre o SXSW, que tá acontecendo em Londres, no ritmo hip hop. E pronto, basicamente foi isso. Eu nem fiz um prompt muito detalhado, sabe? Queria depois falar, beleza, vamos falar da nossa coluna da Times Brasil e tal, era o que eu ia fazer de diferença. Mas nem precisou, né? Na hora que ele me trouxe isso aqui, eu falei, já dá pra ilustrar bem. Agora, isso aqui foi baseado em algo que alguém fez antes. Essa batida, quem fez? Não se sabe. Esse cara tá recebendo alguma coisa por isso? Não. Quem fez essas rimas, essa forma de criar o refrão? Não se sabe. Isso foi treinado por inteligência artificial baseado em dados de outras pessoas. Claro. Né? Essa discussão acho que ficou tão latente um mês atrás, no máximo 2, quando o ChatGPT que deu aquele recurso para você se recriar nos traços do estúdio Ghibli japonês, sim. Né, o quão o estúdio e o autor daquele tipo de desenho vai acabar ganhando nada, né? Exatamente. É uma outra discussão. Vamos falar da parte boa aí do SXSW, porque a gente vai entrar aqui numa seara que vai levar muito tempo, a gente vai voltar a falar muito disso, não só nesse ano, nessa década, como nesse século, que é a ética dentro desses recursos, os direitos autorais. O que teve de bacana? Vamos passar para o copo meio cheio, Igor. O que te chamou a atenção aqui no SXSW de inovação, de recursos novos, discussões importantes? Uma coisa que eu achei muito legal foi um painel também sobre o ABBA. O ABBA Voyage é um show que foi feito... A gente tem imagens também do ABBA, desse show deles. É um show que foi feito baseado em inteligência artificial e tecnologia. Eles recriaram, né, os 4 elementos ali do ABBA, os 4 integrantes do ABBA, em avatares. E esse show foi feito em Londres, ele desde 2022 estava em cartaz lá em Londres, e no SXSW discutiram o bastidor, como que eles conseguiram desenvolver isso. E agora eles estão falando também sobre como colocar esse show rodando o mundo inteiro, porque ele foi feito para uma venue, né, para um espaço lá em Londres, que tem toda a tecnologia embarcada ali para poder fazer aquilo acontecer, e agora eles estão pensando em como fazer isso virar uma tour mundial. E isso é muito legal, porque faz a gente pensar também como que a tecnologia pode, será que substituir os artistas em algum momento? Né, vai saber. Eu já tive uma experiência parecida, eu fui na Sphere, em Las Vegas, e assisti o show do U2 sem o U2. E foi muito legal, porque a imersão que se faz ali presente dentro daquele espaço faz você sentir que você está de fato no show. Né? Eu acho que isso é muito legal. Assim, a gente vai começar a ver coisas bem diferentes nesse sentido no futuro, não substituindo o artista, mas de alguma maneira fazendo com que aquela arte seja vista por mais pessoas. Talvez a mesma lógica de um cinema. Né? A partir do momento que eu tenho um filme, eu posso replicar ele em vários lugares e fazer mais pessoas terem acesso àquele conteúdo. Ou dar experiências para nós que não vimos os Beatles. Exatamente. Né? Como o show dos Beatles, do Elvis Presley ou até do Beethoven. Exatamente. Agora tem umas imagens que estão passando aqui. Ray Charles, né? O monarca britânico, apareceu lá de surpresa. Isso indica que outras gerações, mas também as autoridades, né? Não que ele seja chefe de governo, chefe de Estado, mas aqui a abertura foi feita pelo prefeito de Londres. As autoridades também estão muito inclinadas em limites da inteligência artificial, o uso ético e das direitos autorais. Como é que está essa discussão no mundo, hein, Igor? Essa discussão está bem calorosa, né? Bem quente. Eu acho que todo mundo está tentando puxar de alguma maneira essa história da inteligência artificial para si. O prefeito de Londres mesmo, né, falou bastante sobre como Londres está preparada para receber as empresas de inteligência artificial. O próprio governo do Reino Unido também falou muito sobre isso. O Brasil está nessa briga também para a gente poder ter um pouco, principalmente de produção de data centers aqui no Brasil, porque a energia brasileira é barata. Então a gente instalar fazendas de data center aqui no Brasil é uma questão que faz muito sentido para nós. Então, acho que o mundo inteiro está brigando por seu espaço, por seu quinhão aí dentro da inteligência artificial da maneira que for possível. Agora, falando do rei, foi muito curioso, se a gente puder botar as imagens dele, eu achei muito bom a cara dele vendo as coisas da SXSW. Eu acho que essa coisa assim, né, nada do tradicional, vendo algo que é muito diferente, e o SXSW é isso, né, é mostrar o diferente, é mostrar o novo, diverso.
Eu acho que a gente tem as imagens aqui do rei chegando. Quando Sim. elas não acontecem, deixa eu só pegar um outro gancho para a gente não terminar essa nossa conversa sem falar. O SXSW, ele nasce no Texas, nos Estados Unidos, agora tem uma versão europeia, mas ele tem um concorrente de peso, né? Tem uma versão em Sydney também, desde 2023. Tem um concorrente de peso que está correndo pela beirada aí e que está chamando bastante atenção. O SXSW ele já é hoje queridinho pelos brasileiros. Se a gente pega a versão de Austin, tirando os Estados Unidos, a nação mais presente é o Brasil. E, inclusive, tem uma das produtoras do South by Southwest, que é a Tracy. Eu tentei falar com ela, ela estava pousando em Nova York 1 hora atrás. Não consegui que ela mandasse um vídeo para a gente. Mas ela cuida dos brasileiros. Então, tem essa proximidade dos brasileiros com a SXSW. E eu acho que esse festival ele é muito bacana, mas tem esse correndo pela beirada, que é o Slush, que acontece na Finlândia. E é um festival que os brasileiros estão começando a descobrir. Então, eu acho que muito em breve, 1, 2 anos, a gente vai ter um novo SXSW aí para discutir criatividade, discutir tecnologia. Então, a gente começa a ter 2 palcos bem interessantes aí. Passou rapidamente aqui o monarca britânico, o rei Charles ali, né, basbacado com alguma coisa. Já que você falou dos Beatles, ele conheceu o filho do John Lennon lá, porque o Sean Lennon estava lá brincando, apresentando alguma coisa. Então ele conheceu o filho do John Lennon e também estava ali a cara dele de curiosidade, vendo ali algumas coisas de artes plásticas. Eu achei muito divertido essa mistura aí e a surpresa dele vendo essas coisas. Igor Lopes, muito obrigado pela sua presença aqui. Encerramos o Conexão da sexta-feira em grande estilo. E você vai voltar aqui porque eu acho que essa pauta de tecnologia e a grande dúvida, será que a inteligência artificial vai nos engolir? Ainda tem muitas questões. O Igor é uma das pessoas que nos ajuda a responder. Igor, ótima sexta-feira, um final de semana melhor ainda. Eu te desejo a mesma coisa. O Conexão dessa sexta-feira termina aqui em grande estilo de SXSW.